Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então como foi a marcação a mercado dos títulos públicos federais em dezembro de 2021 e ao longo de todo o ano de 2021 para mostrar da onde eu retirei os dados. Isso aqui é a página inicial do Tesouro Direto. Nós descemos aqui, ó. Nós vamos em rentabilidade acumulada e é exatamente isso aqui, ó. Posição em 30 de dezembro e baixamos o arquivo, tá? Opcionalmente, tem a tabela completa aqui, ó, para quem quiser debulhar os dados. Mas a gente não considerou o Tesouro GPM, tá? Porque não é um título negociado mais pelo Tesouro Nacional, só no mercado secundário. Detalhe, isso aqui muda todos os dias, tá? Às vezes tem atraso de 2 dias também. Então, pessoal, a marcação a mercado ela é uma coisa muito simples, certo? Nós temos aqui a playlist onde esse vídeo vai ficar, né? Da marcação a mercado, onde você pode ver os vídeos mais antigos do canal, em que nós falamos o bordão aí mais repetido da internet, né? Taxa sobe, preço cai, preço sobe, tá? Essa é a regra geral da marcação a mercado. A outra regra muito importante, claro que existem exceções, é títulos de prazo curto sofrem menos a marcação a mercado do que títulos de prazo longo, certo? Assim como períodos também. Se a marcação a mercado ocorre num período muito curto, em geral ela dá uma pancada muito forte no preço. E se ela acontece ao longo de um período mais longo, você pode às vezes nem perceber esse efeito, certo? Se você carrega um título aí há 5 anos, um Tesouro IPCA há 5 anos, e eventualmente você comprou uma taxa menor do que está hoje, tendo em tese prejuízo, você vai lá, olha no site do Tesouro, você vai ver que você tem ainda uma bela rentabilidade. Então, pessoal, pré-fixados, tá? De 2022 até 2026, lembrando que isso aqui está prestes a mudar, próximo mês a gente acha que muda. O que aconteceu, pessoal? Em dezembro as taxas caíram, certo? O mercado relaxou, a gente observou aquele pico de taxas em novembro, de estresse, e as coisas deram uma relaxada no final do ano. E o que acontece? O título mais curto, ele está rendendo pelo tempo, essa que é a verdade. E ele rendeu aí 0,73%. Agora o título mais longo da série aqui rendeu 4,71, uma rentabilidade ímpar, né? Uma rentabilidade muito alta aí, quase a metade do CDI em apenas um mês. Mas, olhando o ano de 2021, vejam aqui, pessoal, o pré-22 rendendo 2,73%, ainda tem uma rentabilidade positiva, certo? O que aconteceu em 2021, pessoal? As taxas aumentaram ao longo do ano, né? Se você pegar as taxas lá em janeiro, os prefixados estavam sendo negociados a 6, 7%. E em dezembro estavam sendo negociados acima de 10%, sendo que já tinham chegado a um pico de 12% e mais de 12% em novembro, né? Então realmente a diferença foi muito grande. Mas vejam como no prefixado curto, por um período de um ano, já dilui bastante esse efeito, entre aspas, nocivo da marcação a mercado de reduzir o preço do título, certo? Mas nos outros prazos, e aqui o Tesouro não informou do 24 porque ele foi lançado em fevereiro, né? Ele vence em julho de 24, foi lançado em fevereiro de 21. Veja que quanto mais aumenta o prazo, mais prejuízo fica, certo? Por quê? Porque esses títulos aqui ainda não tiveram tempo de recompor no preço a variação da taxa, certo? Mas basta, se a taxa for mantida nos padrões atuais de 10%, um pouco mais, o que acontece? Dê mais tempo para esses prefixados mais longos, eles vão atingir o ponto de equilíbrio e vão passar a render positivamente. Descendo um pouquinho a tabela, nós temos os prefixados com juro semestral, CJS com juro semestral. Aqui tem a escadinha perfeita, né? 23, 25, 27, 29, 31. Lembrando que o 33 virá, certo? Nós temos a mesma coisa, até ficou interessante no mesmo quadro aqui, ó. O pré
com juros mais curto rendeu no mês de dezembro menos que os mais longos, 29 e o 31 renderam acima de 5%. Vejam que o 29 e o 31 com mais prazo renderam mais que o 26. O 27 rendeu menos. Por quê? Porque ele paga juros, né? Os títulos que pagam juros sofrem menor efeito de marcação a mercado do que os prefixados principais, por assim dizer. E isso significa que ele sofre menos efeito tanto para o bem quanto para o mal, tanto para bom quanto para ruim, tá? E aí, pessoal, uma valorização muito interessante, acima de 5% no pré-29 e no pré-31, mas no ano de 21, olha só, pessoal, a taxa deles era a mesma coisa, era em torno de 6, 7% no começo do ano, e estão fechando o ano na casa dos 10%, quase 11%, certo? E olha aí o que acontece. Com essa subida de taxa ao longo de 2021, o mais curtinho teve um prejuízo pequenininho e o mais longo teve um prejuízo bem maior, tá? Então o efeito do prazo é muito importante. Então a gente tem que se planejar quanto a isso. Claro que no Tesouro a gente só tem disponível com juros o pré-31, né? Não tem os prazos mais curtos. Outro detalhe, pessoal, é que nessa oscilação aqui da marcação a mercado, os cupons pagos não são contabilizados, tá? Isso aí o Tesouro considera como um rendimento pago e um rendimento gasto, certo? Você terá que reinvestir para continuar aumentando o seu patrimônio. Aqui nós temos o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA principal no mesmo quadro. Tesouro Selic, pessoal, nós já estamos mostrando isso há bastante tempo. Depois ali que a Selic passou a girar na casa dos 5%, ele deixou de sofrer aquela oscilação da taxinha, certo? Aquilo ficou mesmo para setembro de 2020. Espero que nunca mais aconteça. Nós temos então, pessoal, olha, uma rentabilidade de 0,7%. Parece fundo imobiliário de tijolo, né? Pessoal, a concorrência aí tá forte, né? Então, rentabilidade aí de fundo imobiliário de tijolo, 0,7% ao mês. E no ano, como não teve praticamente efeito de marcação a mercado, porque a taxa deles, de todos os Selics, ficou assim, estável para leve queda, então tendendo à valorização, não atrapalhou a rentabilidade nem no ano, nem no mês de dezembro. O Selic 24 e 27, como foram lançados em fevereiro de 2021, o Tesouro não colocou a rentabilidade no ano de 2021 porque não fechou 12 meses, tá? Tesouro IPCA, pessoal. E aí nós temos aqui o 24, que não está mais no rol, né? E quem tem esse título e carregou esse título aí todo esse ano, enfim, e vai carregar até o vencimento, está muito tranquilo, certo? Veja aqui o que aconteceu. Dezembro, pessoal, as taxas caíram um pouco, certo? Mas na parte longa da curva, não. As taxas, pelo contrário, até estão subindo na parte longa. Então eles registram um pequeno prejuízo em dezembro. Em dezembro, não estou falando do ano de 21, tá? Estou falando em dezembro. E aí, pessoal, o 24 e o 26 que guardaram alguma rentabilidade. Vejam como a rentabilidade do 26 é maior, por quê? É por causa da taxa, alguma coisa assim? Não, pessoal, é mais prazo, tá? Mais prazo rendeu mais, porque a taxa caiu em dezembro, certo? 35,45 a taxa subiu levemente e eles ficaram ligeiramente no negativo. Agora, no ano de 2021, pessoal, o IPCA 24 é o único que teve aí uma rentabilidade positiva para quem resolver resgatar antes, tá? Quem carregar até 15 de agosto de 24 está super tranquilo, vai ter todo o IPCA acrescido da taxa que comprou no vencimento, certo? Mas olha aqui, ó, nenhum outro dos IPCAs principais fechou o ano com rentabilidade positiva, né? O que representa oportunidade, na verdade, né? Oportunidade de comprar a preços mais baratos. Mas olhem, pessoal, o que o ano de 2021 fez com o IPCA 45? Menos 25,47%, tá? Isso é muita coisa, tá? É o título
que mais perdeu? A gente fez um outro levantamento em algum dos meses aqui, mostrando que em determinado período o IPCA 45 principal e o prefixado com juros 31 estavam os dois dando prejuízos muito parecidos. Mas não adianta, pessoal, prazo é prazo. E como a matemática do negócio envolve trazer a valor presente todo aquele prazo super longo descontado pela taxa para o valor presente, não adianta, 45 é muito mais longo que 31, né? Então vamos só colocar aqui no mesmo quadro, ó. Olha aí, ó. Em 2021, o pré-31 com juros perdendo 13% e o IPCA 45 perdendo 25%. Sendo que no IPCA 45, pessoal, a única coisa que você tem é o prazo, né? É o prazo e focar no valor nominal atualizado que você vai receber, certo? E se estiver pensando nisso aí, esperar uma taxa pelo menos ali semelhante à taxa que você comprou, senão você vai levar prejuízos dessa magnitude, dependendo da diferença de taxa até maior. Isso aqui é o levantamento do Tesouro com relação ao dia 3 ou 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano, até o dia 30 de dezembro. Então, pessoal, esse título aqui, ele tem que ser comprado com muita prudência, certo? Porque ele pode dar essas pancadas no investidor, porque ele tem muito prazo, e aí todo esse prazo é trazido a valor presente. Então, o prejuízo ali do IPCA 26, que foi 0,39, você aumenta o prazo em 20 anos, ele vai para 25% negativo, certo? Aqui o problema é prazo, tá? O problema é prazo. Mas, por outro lado, para o investidor bem planejado, que sabe o tamanho da posição que pode carregar no IPCA 45, sabe que está investindo para a sua aposentadoria, certo? Agora é oportunidade, eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque o título está realmente com um preço muito atraente. E os IPCAs com juros, pessoal, lembrando que a regra é a mesma dos prefixados com juros. O juro pago, o cupom de juros pago, o Tesouro não contabiliza na rentabilidade, tá? E aqui nós temos uma curva bastante longa também, mas com mais vértices, digamos assim, né? E aí nós vemos aqui, ó, que até o 35, que está fora do ROM, mas muitos investidores detêm esse título em carteira, até o 35 em dezembro, a rentabilidade foi positiva. E aí de 40 em diante a rentabilidade foi negativa. O que está acontecendo aqui, pessoal? Por que essa diferença no mês de dezembro? Porque no mês de dezembro aconteceu isso. A curva está normalizando. Então vocês se lembram que a curva ficou invertida, né? Está invertida ainda em alguns prefixados. O que acontece? A taxa de curto prazo fica mais alta que a taxa de prazos mais longos. Então agora o que está acontecendo? A taxa de curto prazo está caindo, então o mercado está assimilando, está ficando no patamar ali da Selic, e as taxas longas estão subindo. Então a curva está abrindo nos prazos longos, por isso essa rentabilidade negativa em dezembro, tá? E aí a curva está quase que normalizando, porque os prazos curtos a taxa caindo e os prazos longos a taxa aumentando, a curva voltará a ficar, né? Ainda não está, voltará a ficar com aquele desenho de uma partezinha baixinha e vai subindo ao longo do tempo, tá? Como eu fiz aqui com o mouse. E 2021, pessoal, olha aí, ó, só os curtinhos, né, que estão com rentabilidade positiva. Os juros não são contados, tá? Deixa eu mostrar aqui, peraí, vamos deixar isso aqui em forma de... Isso aqui é um percentual, tá? 3% no IPCA com juros 24 e 1% no IPCA com juros 26, tá? E todos os demais com rentabilidade negativa. E aqui, pessoal, é importante a gente observar o seguinte, ó. Então, no mesmo quadro. O IPCA 55 com juros perdendo 11%. Vejam como o efeito de pagar juros dá estabilidade para o papel, tá? Ou seja, reduz o risco de marcação a mercado. O IPCA 45 principal, que não paga juros, certo? Ele vai pagar tudo junto lá no fim. Olha aí, ó, ele perdeu 25 este ano,
mas não perdeu, você não precisa resgatar. Enquanto que o IPCA 55 perdeu 11. Mesmo o 55 tendo mais prazo, ele segurou mais o preço. Muito interessante isso aí, informação muito legal. E o IPCA 45 com juros, que voltou para os leilões, pessoal, tá? O IPCA 45 com juros foi um papel aí que foi negociado no começo aí da segunda década desse século. Olha aí, ó, perdeu 7%. Aqui a gente compara prazo com prazo, né? O IPCA principal 45 e o IPCA com juros 45. Quem sabe ele volte para o Tesouro Direto. Menos 25 e o 45 menos 7,88, pessoal. E não são contados os juros pagos. Isso é muito importante. Então vejam como o Tesouro IPCA com juros é um papel mais tranquilo de carregar no longo prazo do que o Tesouro IPCA principal, né? Porque no Tesouro IPCA principal você não tem o que fazer, você tem que aportar dinheiro novo para aproveitar esses preços mais baixos aqui do 35 e do 45. Agora, um IPCA que paga juros longo, além dele sofrer menos na marcação a mercado de um ano, ele te pagou juros duas vezes, né? Esse aqui, o 40, que está no Tesouro ainda, pagou em fevereiro e agosto, e esse aqui pagou, o 55 pagou em maio e novembro. Então, pessoal, você teve a oportunidade de reinvestir ou até de comprar Tesouro IPCA principal com os juros desses caras aqui. Então, fica aí mais uma dica muito importante da marcação a mercado, ou seja, como é que você se protege, como é que você sofre menos para não ver um número tão negativo lá no seu extrato, enfim, nas informações dos seus títulos. Coloque um pouquinho de IPCA com juros semestral e reinvista esses juros. Tá bom, pessoal? Então, um panorama aí da marcação a mercado, certo? Infelizmente, 2021 foi um ano em que as taxas praticamente só subiram, dando aí muita dor de cabeça, especialmente nos prazos mais longos, tá, pessoal? E aí, como é que a gente se defende? Investe mais nos prazos mais curtos, certo? E ou coloca alguns tesouros que pagam juros, tá? Para você ter uma estabilidade maior na carteira, não oscilar tão ruim na marcação a mercado e também ter oportunidades de reinvestimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.